A aula de atuação do dia 16 de setembro, ela foi sobre os temas que a gente tinha estudado, né? Então, como eu fiz teatro romano, cada um apresentou um tema. Eu acho que não vale a pena eu dar essa aula aqui, porque é uma coisa que a gente pode pesquisar realmente no Google, foi uma coisa bem teórica, de pesquisa como se fosse de escola mesmo. Só que a aula do dia 20 de setembro, ela foi bem interessante. Por quê? A gente falou sobre Stanislavski, Group Theater e o Actor Studios. E aí eu achei legal dar essa aula mais do que a outra. Por quê? Porque nessa aula a gente falou sobre um dos pais da atuação moderna, que é Konstantin Stanislavski. A gente falou sobre o Group Theater, que lá no Canadá e nos Estados Unidos principalmente, tem uma grande influência, né? Que são aquelas três pessoas que mais são comentadas, de Strasberg, o Meisner e a Stella Adler. E ainda falamos do Actor Studios, que é tipo uma grande grupo de atores assim, que esse professor é membro. Então acho que vale a pena a gente eu explicar para vocês um pouco mais sobre isso do que teatro romano em si, que era uma pesquisa que a gente faz no aquele InfoEscola, enfim, ChatGPT hoje em dia. A gente começou falando de Konstantin Stanislavski, por ordem cronológica, e o professor, nessa hora, ele deu pra gente fazer uma pesquisa, deu uns 15, 20 minutos pra gente fazer uma pesquisa e fazer tipo um cartaz. E aí, nesse cartaz, vocês podem ver que a gente tem um pouco de informação. Cada grupo fez o seu próprio cartaz. A gente pesquisou coisas diferentes, mas acabou que não tinha muita coisa diferente para pesquisar, não. No meu cartaz, a gente falou sobre os 3 livros, né? E aí tinha alguns princípios do Stanislavski. Eram 6. Vou ler para vocês. Memória emocional, circunstâncias dadas, objetivos e ações, relaxamento e concentração, vida interior e subtexto. Eram 6 princípios, assim, que a gente estudou e o professor gostou bastante, que a gente comentou sobre eles. O estilo do Konstantin Stanislavski era baseado no realismo. Então era você ter uma consciência muito grande sobre você mesmo, sobre suas ações, sobre os movimentos. Além disso, cada grupo escreveu uma frase meio referência assim, de destaque do Stanislavski. E aí eu vou ler as 3 para vocês também. Atores deveriam ser proibidos de falar sobre si mesmos. Crie seu próprio método. Não dependa servilmente do meu. Invente algo que funcione para você, mas continue quebrando traduções. Eu imploro. Não tem papéis pequenos, apenas atores pequenos. Essas são 3 frases que a gente, né, como um grupo, colocou lá. Nós achamos interessante compartilhar com a turma toda. Depois de Stanislavski, e depois ele ter explicado um pouco sobre todo esse realismo, as técnicas, assim, mas foi bem superficial mesmo, e ele falou pra gente ler os livros. Depois de Stanislavski, a gente falou do Group Theater, que foi o seguinte, a galera foi lá e falou assim, ei, tem um cara brabo ali na Rússia, o cara é bom mesmo, falou um negócio realista, vamos aplicar aqui nos Estados Unidos e fazer isso. E aí foi formado um grupo, ele foi formado por Harold Clurman, Lee Strasberg e Cherry Crawford. Eles criaram em 1931 esse grupo de teatro. E aí tiveram outros membros importantes que vale a pena ser mencionados. A Stella Adler, o Sanford Meisner, Elia Kazan e o Clifford Odets. Esse eu realmente não conheço. Mas desse grupo foram tiradas várias interpretações diferentes, porque o Lee Strasberg é aquele cara do método, que o pessoal faz, você usar realmente as suas próprias experiências no papel e você viver aquele personagem, e você compartilhar daquela pessoa, e você meio que incorporar aquele personagem em você. O Meisner, ele fala sobre impulso, sobre aquele negócio da repetição, estar presente, enfim, daquele momento. E a Stella Adler fala sobre a imaginação. A sua imaginação não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginário. Então, imagina que é muito mais seguro do que você usar suas próprias feridas, suas próprias experiências para colocar ali naquele personagem, depois acontecer uma coisa bem pior, enfim, você não conseguir se distanciar do que você viveu e causar traumas irreversíveis ou pelo menos bem difíceis de você conseguir separar da sua vida. E aí foi criado depois o Actor Studios, que ainda dá pra você entrar, dá pra você fazer parte. Não é tão fácil, vários atores assim de primeira classe que até já ganharam prêmios como Oscar, não conseguiram entrar. Como é que ele funciona? É o seguinte, você vai, tem uma escala de membros assim, né? Por exemplo, o Robert De Niro é membro e ele tem uma cadeira alta. Esse meu professor, ele é membro. E o que você faz lá dentro? Por que isso existe? É pra você trabalhar, é pra você fazer treinos, é pra você fazer práticas, e nisso você vai falando assim, agora eu quero fazer um monólogo aqui e tal, e as pessoas que estão ali vão avaliar você, vão te dar feedbacks, vão falar o que você pode melhorar, é um treino, é um espaço de troca, é um espaço de prática, e tem muitos membros hoje em dia lá, fica em Nova York, bom, e teve dever de casa também. Ele deu uma folha com alguns monólogos pra gente escolher qual que a gente ia se conectar melhor. E na próxima aula a gente ia fazer esse monólogo na frente da turma. E ele pediu que a gente viesse mais preparado, falando que a gente precisava saber a relação, com quem que eu tô falando e qual é a minha relação com essa pessoa, o que que eu quero dessa pessoa e o porquê que eu tô falando o que eu quero falar pra essa pessoa. Então isso tudo a gente ia ter que apresentar e explicar na hora, depois que a gente fizesse o monólogo também.